Meu querido irmão e irmã, eu sou o Padre João Batista e te trago a boa notícia de hoje. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 9. Ouça e vamos rezar juntos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Querido irmão e irmã, hoje a igreja celebra a festa da transfiguração de Jesus. O trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 17, que nós acabamos de escutar, traz o relato deste episódio da vida de Jesus. O dia em que ele levou consigo 3 dos discípulos, Pedro, Tiago e João, eles subiram uma alta montanha e enquanto Jesus rezava, ele transfigurou-se. Ou seja, sua imagem plena de Filho de Deus se revelou ali, através daqueles sinais de um rosto brilhando como o sol e suas roupas que ficaram brancas como a luz. Então Jesus luminoso, Jesus glorioso, apareceu assim diante daqueles discípulos, Pedro, Tiago e João. E os discípulos ainda mais viram também Jesus conversando com Moisés e Elias. Moisés e Elias representam toda a história do Antigo Testamento. Moisés, a lei, e Elias, a profecia. Então, o que os discípulos, Pedro, Tiago e João, estavam vendo ali no alto da montanha era uma manifestação total da glória de Cristo. Era um momento de êxtase, um momento de ver quem era de fato Jesus. Aquilo que lá embaixo, na planície, vendo Jesus apenas como um homem, eles não conseguiam perceber a glória de Cristo. Agora eles podem ver. Agora eles reconhecem que Jesus é Deus. Então Pedro ficou tão entusiasmado com aquilo, com esta experiência, que disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Vamos armar as tendas, vamos permanecer aqui. Como quem diz, lá embaixo são os problemas, as dificuldades, as multidões que nos procuram, as pressões, as cobranças. Lá embaixo temos que enfrentar o dia a dia, os desafios e até a cruz de cada dia. Então é melhor ficar aqui, nas nuvens,
na glória, celebrando a vitória da transfiguração. Uma nuvem então aparece e o próprio Pai, o próprio Deus fala: "Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai o que ele diz." E assim se conclui este momento, que é como uma janela do céu, que se manifesta dessa forma, e os discípulos podem ver o que aparece de mais profundo da identidade de Jesus. O que é que isso significa para nós hoje na nossa vida? Nós também temos dificuldade de enfrentar no dia a dia os obstáculos, os desafios, a cruz de cada dia, o sofrimento, a morte, a cruz. Nós temos dificuldade. E muitas vezes lamentamos isso e tentamos evitar os obstáculos. Jesus, de vez em quando, nos abre uma janela do céu para mostrar a mim e a você que depois da cruz vem a glória. Depois da cruz vem a transfiguração. Não tenhamos medo de enfrentar os obstáculos, porque é através deles que nós também nos transfiguramos com Cristo. E a nossa identidade de filhos de Deus desabrocha completamente para a gente celebrar a vida na eternidade. Não queiramos ser como Pedro, que deseja permanecer ali nas nuvens, longe da realidade da vida concreta. Não entremos nesta ilusão. O próprio Jesus desce a montanha e junto conosco vai enfrentar a cada dia, a cada minuto, todos os obstáculos que nós temos. Ele vai carregar conosco a cruz de cada dia. E Ele nos aponta o céu. E Ele diz para nós: vale a pena se entregar, vale a pena se doar, vale a pena amar, vale a pena abraçar a cruz, porque depois todos serão também comigo, diz Jesus, transfigurados. Peça a Jesus hoje, peça a Deus essa graça de não fugir dos desafios, de não fugir das suas tarefas, das suas atividades, porque depois de cada enfrentamento vem a vitória com Jesus. Depois de cada minuto de caridade, de doação e de entrega, vem a bonança da gente se sentir unido a Cristo e vivendo com Ele a alegria do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.